hoje eu quero falar com você sobre dias difíceis. Eu creio que a nossa caminhada com Cristo, né? Nós vamos sempre nos deparar com esses dias, com dias difíceis que passamos. E eu estou assim, vivendo dias difíceis, dias de incerteza, dias de dúvida, de medo, dias de não saber o que vem pela frente ou até não entender muito o que está acontecendo. E não foi uma semana fácil, né? Não foi uma semana nada fácil, mas ontem eu pude ter o meu tempo com Deus e aí pude ler a Bíblia, orar, desabafar, né? Eu acho que não tem nada melhor do que a gente derramar as nossas lágrimas, né, diante daquele que realmente pode nos ajudar, diante daquele que realmente pode nos consolar, diante daquele que entende a nossa dor, entende o que a gente está passando, ele não nos julga, ele simplesmente nos entende, compreende, né, e sempre está disposto para nos ajudar, nos consolar. E aí eu tava conversando, né, com Deus sobre tudo que eu tô passando e veio algo no meu coração. Tenho certeza, né, que não é coisa da minha cabeça, né, algo realmente que o Espírito Santo, ele revela, ele traz. Por isso que é tão importante. Se você está passando por dias difíceis, não não deixe, sabe? Não deixe de ter esse momento, de estar no seu secreto, no seu tempo com Deus. E aí, quando eu tava, né, conversando com Deus, me veio assim, sobre tudo que eu tô passando. Será que, como que eu tô vendo? Como que eu tô vendo a Deus diante da minha dor, do meu sofrimento, diante da minha circunstância que não é a circunstância que eu gostaria de estar vivendo, não é o cenário que eu gostaria, né, na minha vida, mas diante de todo esse sofrimento, dessa dor, dessa espera, como que eu estou vendo a Deus? E também veio ao meu coração assim, como eu me vejo? Será que eu estou vendo a Deus, um Deus bom, quando eu estou sofrendo, quando está doendo, quando nada acontece, quando o céu está de bronze? Será que eu estou vendo a Deus como um Deus bom, um Deus que me ama, que me abençoa, que tem o melhor para minha vida, que tudo coopera para o bem, né? Para o meu bem, porque eu amo a Deus. Será que eu tenho essa visão quando eu tô na dor e no sofrimento? Porque é muito fácil, a gente for pensar, é muito fácil a gente acreditar, né? Dizer assim, ah, Deus é bom. Quando a gente tá feliz, quando algo aconteceu de bom, mas talvez seja isso que Deus agora esteja querendo me ensinar. E se você está passando por dias difíceis, talvez seja isso que o Senhor também queira te ensinar agora, nesse cenário de dor, de sofrimento, nessa circunstância adversa. Se agora você não está vendo com seus próprios olhos nada do que você gostaria de ver, não está vivendo o que gostaria de viver, será que você consegue? Você consegue olhar para Deus e pensar: Deus é bom? Será que você consegue pensar que Deus, ele quer me ver feliz, que Deus cuida de mim, que Deus, ele é um Deus que se importa, que não me abandona, não me rejeita, que ele me escolhe, que ele é meu protetor, que ele luta por mim? E como que eu me vejo diante do sofrimento ou diante das circunstâncias? Porque se eu
ainda não alcancei o que eu gostaria de alcançar, não tenho ainda o que eu gostaria de ter? Será que essas coisas me definem? Será que não tendo nada disso, tendo só Jesus, que é tudo, será que tendo Ele na minha vida e não tendo as bênçãos, os presentes, será que eu consigo me ver como uma filha abençoada, como uma filha que é escolhida, que é especial, que é admirável? Será que eu me vejo como alguém que é preciosa, que é amada, completa, aprovada? Então isso veio muito forte no meu coração e é isso que eu quero que você nesse vídeo pense. Diante dessa dor, desse sofrimento, diante dessa circunstância contrária, diante desse cenário que não está o cenário que você deseja, você ainda está esperando que muitas coisas aconteçam na sua vida. Será que você consegue olhar para Deus e ver quem Ele é? Será que você consegue olhar para você e ver quem você é nele? Que mesmo que ainda você não tenha, né, alcançado, que o seu valor não está em ter essas coisas, que ter isso ou aquilo não te torna mais preciosa, menos preciosa, mais abençoada, porque às vezes a gente na vida cristã, às vezes a gente sem querer, né, a gente até fala, a gente vê uma pessoa realizando coisas na vida dela e a gente fala como ela é abençoada. Mas e aqueles que não estão realizando nada? Aqueles que não estão vivendo nada de especial, estão vivendo o ordinário, o dia a dia, o comum. E esses, será que também não são abençoados? Então, Deus me fez pensar muito nisso, por isso que eu penso que o sofrimento, né? A espera, ela nunca é em vão. Deus nunca desperdiça nada. Nesses momentos, eu creio que é os momentos que a gente mais aprende, que a gente mais cresce nele. Esses momentos, eles são valiosos. O que seria de nós sem esses momentos? Não é fácil esperar em Deus. Eu acho que todo mundo, né? Todo mundo tem as suas esperas. A gente, né? Uns esperam por um filho, outros esperam por uma família, outros esperam por um emprego dos sonhos, ou talvez uma vida profissional, né, realizada, onde, né, você se vê exercendo aquilo que você se identifica, né, aquilo que você estudou, que você buscou. Esse vídeo é para te lembrar que os dias difíceis, eles vão vir, mas que nos dias difíceis, primeiramente, a gente tem que lembrar quem Deus é. Gente, eu descobri não, né? Eu li um Salmo 145, que agora, esse Salmo 145, ele vai ser o Salmo dos dias difíceis. E olha só, o que diz nesse Salmo? Porque como é importante a gente conhecer o caráter de Deus, né? E a gente entender que até o que a gente está passando coopera. Salmo 145 diz assim: O Senhor é misericordioso, compassivo, paciente e transbordante de amor. Quer dizer,
é o seu Pai, este é o meu Pai. O Senhor é bom para todos, a sua compaixão alcança todas as criaturas. Saiba no dia de hoje que você é alcançada pela compaixão do seu Pai. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Ele é fiel para cumprir o que ele promete e ele é bondoso em tudo que faz. Já pensou quando você estiver sofrendo num dia difícil, que você não vê perspectiva, não vê futuro, mas você pode pensar e declarar que Deus é bondoso em tudo que faz. Até você estar passando por isso. Ele é bondoso e ele te permite passar por isso, porque ele quer que você confie nele, que você cresça, amadureça, que a sua fé se fortaleça e que você encontre satisfação só nele. Basta ter ele, ele já é o suficiente. O Senhor ampara todos os que caem e levanta todos os que estão prostrados. Olha que lindo isso, o Senhor, ele te ampara. Quando você cai, ele te ampara, ele te levanta quando você está prostrado. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e é bondoso em tudo que faz. O Senhor está perto de todos os que o invocam e de todos os que invocam com sinceridade. Todos aqueles que clamam por ele com sinceridade de coração, ele está perto. Ele não está longe, ele está perto de você. Ele realiza o desejo daqueles que o temem. Que lindo! Ele realiza os desejos. Claro, os desejos que vão de encontro com a vontade dele. Que às vezes a gente deseja tão... Nosso desejo é tão enganoso, né? O nosso coração é tão enganoso. E ele também ouve os gritar por socorro e os salva. O Senhor te ouve, o seu Pai, ele te ouve. Quando você grita, quando você clama por socorro, quando você está no limite, não aguenta mais viver o que está vivendo, passar o que está passando. O Senhor cuida de todos os que o amam, mas todos os ímpios destruirá. Então o Senhor, ele cuida de todos os que o amam. Por isso, com meus lábios louvarei o Senhor. Que todo ser vivo bendiga o seu santo nome para todo sempre. Gente, eu quero convidar você, se você está vendo esse vídeo, se você está passando por um dia difícil, por dias difíceis, né? Por favor, termina esse vídeo, abre Salmo 145, respira fundo e lê todos esses versículos que falam do caráter de Deus. Saiba que você é cuidada, que você é amada, que você está nas mãos de um Deus, de um Pai que é bondoso em tudo que faz. Ele é bondoso em tudo que faz. Talvez agora você não esteja vivendo o que gostaria de viver, não está vendo as circunstâncias na forma que gostaria de ver. Eu entendo, eu também estou assim, mas mesmo nos dias difíceis a gente tem que se lembrar que a gente tem esse Deus, que nós somos filhas desse Pai, um Deus que é justo, que cuida, que nos ama, que é bom, que é misericordioso. Quanta coisa a gente precisa se lembrar. Então, esse é o meu vídeo no dia de hoje, que você encontre no Senhor aquilo que você precisa. As respostas Ele tem, e na verdade, enquanto você também não tem as respostas, quando você não entende, Ele ainda está agindo, mesmo que não pareça.
E é importante a gente lembrar nesses dias que a gente não está abandonada, que a gente não está sozinha, que Deus, Ele ainda está cuidando de nós em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Que você não se esqueça que você é filha de um pai e você não está sozinha nessa dor, nesse sofrimento, e que isso que você está passando hoje vai cooperar para o seu crescimento, vai cooperar para a sua transformação em Cristo. Eu quero que você se lembre de algo muito importante, que Deus ele está mais interessado em mudar o seu interior, o seu coração, do que as suas circunstâncias. Isso foi algo que também me veio à memória quando eu estava, falando com o Senhor, falando com Deus, que às vezes a gente quer tanto uma circunstância diferente, a gente fala, meu Deus, muda aqui o cenário da minha vida, muda, Jesus, o que eu tô vivendo, o que eu tô passando, sabe? Algo acontece, né? Por favor, socorro, Deus. Mas Ele ainda está mais interessado em mudar o meu interior do que as minhas circunstâncias. As minhas circunstâncias, eu sei que elas vão mudar um dia, mas ainda não mudaram, porque Ele está mais interessado em mudar dentro de mim do que fora. Então, é esse recado final que eu deixo para você, que Deus te abençoe. Os dias difíceis, eles fazem parte, eles virão, mas você não está sozinha. Você tem um Deus a quem contar, você tem um Pai. Não se esqueça disso. Amém? Até o próximo vídeo.